Afinal, quem manda no Santos? Jogadores, presidente ou empresário? Olha, se você assistir até o final, você verá que tudo isso tem a ver com esse assunto. Santos ouviu mais uma negativa e dessa vez foi Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias. O Santos, que tinha a intenção de contar com o treinador e o seu filho, que fizeram um trabalho razoavelmente bom no Vasco, no Corinthians, um trabalho até significante, sendo campeão do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Olha, o Santos estava quase acertando com eles, mas na última hora, mesmo com o aval do Neymar Fera, o Emiliano Dias decidiu não trabalhar e mais um não para o Santos. Aliás, tenho aqui a lista de alguns treinadores que já disseram não para o Santos. Aliás, o único nome aqui que não tem tanto peso é o Carpini, que foi mandado embora do Vitória. Mas estou falando de nomes como Ramon Dias, Renato Gaúcho, Luiz Castro, Sampaoli por 2 vezes. E esse já esteve muito próximo de voltar para o Santos em 25, essa semana. Quando ali estava se acertando lá em Mangaratiba, na reunião que fez com o Marcelo Teixeira, e aí o Marcelo Teixeira errou em ter deixado o CEO dar aquela entrevista, que na entrevista ele disse que ninguém terá a chave do vestiário. Isso causou aquele desconforto no técnico argentino, que tem essa postura, que realmente ele gosta de mandar no vestiário. Olha, e não é nada desonroso. O técnico tem que mandar no vestiário. Se ele é o comandante, não deveria deixar o vestiário. Agora, será que deixaria assessor do... E é isso que está acontecendo no Santos. Assessor querem mandar no futebol do Santos. Aconteceu isso com o Carille. O assessor do Marcelo Teixeira entrou no vestiário do Santos no momento da oração. Isso não pode acontecer. Isso não é amadorismo e futebol profissional. Então, quando você tem ali um CEO que, logicamente, ele é subordinado do presidente, tudo que ele fala tem de estar de encontro com o próprio presidente. Se você vive numa hierarquia, tem que seguir as normas, e, logicamente, ele é o espelho do Marcelo Teixeira. Para ele falar que tem a autoridade, e nisso ele falou mesmo em coletiva e até causou um certo desconforto no Sampaoli, que já estava apalavrado com o Santos, praticamente só formalizar a sua contratação. Mas, com a declaração polêmica dizendo que treinador algum vai ter a chave do vestiário, o argentino não foi com essa. E, aliás, ele até foi um pouco flexível, dizendo que essa repercussão, a entrevista não repercutiu para ele de uma forma pejorativa e que não atrapalharia a sua contratação com o Santos Futebol Clube. Aliás, que queria contar com jogadores desde o início da temporada, mesmo sabendo que terá aí a pausa para o Mundial da FIFA e que terá 30 dias para contratar jogadores, porque a janela vai abrir em junho, para treinar o elenco. Então, o que de fato não cola é que o Sampaoli não aceitou treinar o Santos porque não tinha uma pré-temporada. Para mim, ele omitiu essa informação que temos, que de fato aquela declaração do Pedro Martins caiu como uma bomba e assim tirou a chance do Sampaoli voltar pela segunda vez e deixar o Santos de jogar esse futebol medíocre. O último campeonato maravilhoso que vocês lembram foi em 2019. Teve resquícios em 2020, e até a final da Libertadores já com o Cuca, mas era um time que era montado, que foi montado pelo Sampaoli. Vamos falar agora sobre Pedro Caixinha, que não quer sair do Santos sem receber o valor de 20 milhões de reais. É isso mesmo, senhores. Ele que pediu Tassiano, ele que pediu Roleiser, as contratações mais caras do futebol praticamente do Santos foi o Roleiser, 60 milhões de reais, o Tassiano por 32 milhões de reais e também ele pediu a volta do David Washington, que está custando 800 mil para o Santos e mais outros jogadores. Tudo isso o Santos fez, viabilizou. O Santos até se enforcaria trazendo o Thiago Maia, pagaria 2,5 milhões de euros para trazer Thiago Maia, fora
o valor acertar ainda com o Flamengo e ainda tem ali, né, o compromisso com o Zé Rafael, que também foi indicação do treinador Caixinha. Tudo isso para depois de 3 meses ele ser demitido e ainda reivindicar, por direito sim, uma multa de 20 milhões de reais. Isso tem a ver com, primeiro, o CEO, que era um garoto, né, que não tem preparo, experiência, não tem robustez para ser chamado de CEO de um time grande. Olha, o Santos que é o pequeno gigante. Ele, na realidade, é um time que está pequeno, mas com a história gigante. Quando é que vamos recuperar, se agigantar, né, despertar o gigante que está dentro da Vila Belmiro? E aí, causa a estranheza que o Pedro Caixinha veio com a contratação em praticamente tempo recorde. Pedro Martins foi contratado pelo Marcelo Teixeira como novo CEO e no outro dia contratou o treinador que era cogitado por Botafogo e também por Grêmio e preferiu vir para o Santos. Também com a multa dessa, a gente sabe agora um dos motivos que fez com que o treinador aceitasse assumir o Santos Futebol Clube. Que o Santos está sem comando, isso é fato. Porém, parece que o comando mudou de dono. Neymar, que fez um post ali no seu Stories fazendo a suposta escalação para a partida contra o Red Bull, que acontecerá domingo na Vila Belmiro, repercutiu de uma maneira pejorativa para alguns e de outros de uma forma mais amistosa. Agora, que essa sua escalação repercutiu na real e possível escalação do Sampaio na partida de domingo, isso de fato vem repercutindo nas mídias sociais. Aliás, o que o César Sampaio fez, né, a única diferença é a ausência de Souza, que se recupera de uma cirurgia. Já Luizão e Diego Pituca são testados pelo técnico interino. Então, pode ser que essa escalação, possível escalação que o Neymar deixou vazar no seu Stories, vai e deve ser aí realizada com êxito para o jogo de domingo. O Santos pegará o Red Bull Bragantino, que é o 4º colocado na competição, vindo de 3 jogos com 3 vitórias, e o Santos tentando sair da zona de rebaixamento, hoje ocupa a 18ª posição com 4 pontos. O Santos que perdeu do São Paulo, mas o segundo tempo pressionou de fato a equipe do São Paulo, algo que não vinha acontecendo. O Santos que tem a parte física um pouco comprometida por não treinar tanto quanto os outros adversários e não rende o seu físico nos 90 minutos. Mas nos 90 minutos finais, incrivelmente, o Santos foi superior ao São Paulo e pressionou e só não conseguiu gol de empate devido à boa atuação do goleiro Rafael da equipe do Morumbi. A arbitragem para a partida de domingo já está definida e apita o árbitro polêmico, né? Tanto ele, que já esteve envolvido em polêmica, já se declarou que é palmeirense, apitará o jogo do Santos. Rafael Claus, que será assistido por Danilo Ricardo Simon Maniz e Fabrini Bevilacqua Costa. Esses são os árbitros para a partida de domingo. Red Bull Bragantino e Santos na Vila Belmiro, o jogo que será o jogo de número 54 do Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, deixa aquele like. Chegando a 10 mil, vamos aqui fazer um sorteio de R$1.000 aí para quem estiver inscrito no canal. Valeu, forte abraço para vocês. Até mais.